Boa tarde, pessoal. É muito bom estar com vocês e iniciar mais um programa, um Manual do Proprietário, falando sobre medicina preventiva, qualidade de vida, a utilização de várias ferramentas técnicas científicas para a obtenção de melhores resultados na prevenção das doenças, como a bioquímica médica, a prática ortomolecular, a nutrologia clínica, a medicina convencional, a fitoterapia, a medicina tradicional chinesa, a homeopatia, ou seja, tudo envolvido num projeto para que tenhamos um resultado muito mais adequado do que utilizando simplesmente substâncias químicas convencionais. E é isso que trata o seu Manual do Proprietário. Vocês que acompanham o Manual do Proprietário há muito tempo já conhecem a frase, que é o lema desse trabalho: não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Que grande parte, quase todas as doenças crônico-degenerativas, elas precisaram de alterações que iam ocorrendo no nosso organismo ao longo de anos, ao longo de décadas, para que predispusesse esse organismo a que as doenças se manifestassem e evoluíssem. E existem, então, inúmeras formas de estarmos controlando esses fatores para que o corpo não esteja um terreno propício para que a doença se manifeste e evolua. E vocês aprenderam que aí está o estresse oxidativo, o excesso de radicais livres, então os antioxidantes, a inflamação crônica silenciosa, por causa de toxicologia ambiental, por causa de comidas altamente processadas que a gente come. Então aprenderam também a se nutrir e está evitando isso tudo. Os caminhos para a detoxificação, a modulação hormonal, o controle da resistência à insulina, evitando aí obesidade, hipertensão, diabetes, infarto, AVC, câncer. Então, se tornou muito simples para vocês que acompanham o projeto Manual do Proprietário utilizar essas ferramentas e assim está preservando a saúde de vocês. Para você que não conhece, que está sintonizando agora a sua Mundial, eu quero deixar algumas dicas importantes para que você possa acompanhar programas antigos, aí já vai quase uma década, e uma ferramenta muito útil para isso é o youtube.com. Se você for ao youtube.com, colocar /meu nome, Dr. Edmond Saab Júnior, vai aparecer ali inúmeros programas anteriores, cada um com seu título, que vocês poderiam desfrutar, ouvir com calma, anotar o que interessa, pesquisar, conversar com amigos ligados à área de saúde e pôr em prática, né, o mais rápido possível, para assim contarem com o resultado desse trabalho todo. Vocês também sabem que eu costumo comentar trabalhos científicos, além de trazer dicas para vocês, responder às dúvidas de vocês, sugestões de pauta, através do e-mail da rádio. Importante que vocês anotem, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então, enviem seus e-mails aqui para o e-mail da rádio. E a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, prepara esse trabalho com muito carinho, me entrega, e aí eu torno o nosso programa muito mais interativo e do seu interesse, ok? Hoje eu queria comentar com vocês uma matéria muito interessante e que vem justamente a mostrar para vocês o que eu falei para vocês inúmeras vezes, e está tudo aí no YouTube para vocês acessarem. O que aconteceria se o mundo inteiro virasse vegetariano? Olha que interessante. Há uma série de motivos pelas quais as pessoas se tornam vegetarianas. Algumas se dizem contrárias ao sofrimento dos animais, enquanto outras tentam manter um estilo de vida mais saudável. Por mais que seus amigos carnívoros, né, que comem carne, ou omnívoros, neguem, vegetarianos têm razão. Reduzir a ingestão de carne traz muitos benefícios à saúde e ao planeta. E quanto mais novos adeptos, mais essas vantagens são reproduzidas em escala global. Mas se todos nós resolvêssemos nos tornar vegetarianos,
as consequências poderiam ser dramáticas para milhões ou até bilhões de pessoas. Trata-se de um conto de dois mundos, define o Andrew Jarvis, que é do Centro Internacional de Agricultura Tropical, que tem sede na Colômbia. Em países desenvolvidos, o vegetarianismo traria vários tipos de vantagens para a saúde pública e para o meio ambiente. Mas, em nações em desenvolvimento, poderia haver ainda mais pobreza. Aí faz uma comparação, né? Bife por carros. Se o vegetarianismo fosse adotado globalmente até 2050, teríamos 7 milhões a menos de mortes por ano. 7 milhões a menos de mortes por ano. O Jarvis e seus colegas analisaram a hipótese de todos os habitantes da Terra mudarem suas dietas da noite para o dia. Primeiro, eles observaram o impacto nas mudanças climáticas. A produção de alimentos responde por algo entre 25% e 30% de todas as emissões de gases de efeito estufa gerados pelo homem em todo o mundo. E o grosso disso vem da pecuária, da criação de gado. Apesar disso, o impacto de nossa alimentação sobre o clima é frequentemente subestimado. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma família de 4 pessoas emite mais gases de efeito estufa por comer carne do que por dirigir 2 carros. Mas, em geral, são os veículos motorizados e não bifes que aparecem como vilões nas discussões sobre aquecimento global. Muitas pessoas não pensam nas consequências que a produção de alimentos tem sobre o clima. Olha só que interessante. Mas se consumirmos um pouco menos de carne hoje em dia, deixaremos um mundo um pouco melhor para nossos filhos e netos, diz o Dr. Tim Benton, que é especialista em segurança alimentar da Universidade de Leeds, no Reino Unido. Marcus Springman, pesquisador no programa Future of Food da Universidade de Oxford, tentou quantificar esse argumento, construindo modelos computadorizados que simularam o que aconteceria se todos os seres humanos se tornassem vegetarianos até 2050. Os resultados indicam que, graças à eliminação da carne vermelha da dieta, as emissões ligadas à produção de alimentos cairiam 60%. E se o mundo todo passasse a ser vegano, sem consumir nenhum produto de origem animal, a queda seria de 70%. Muito bem. O Springman destaca a importância que as emissões relacionadas à produção de alimentos terão no futuro. Mas a indústria alimentícia, especialmente a pecuária, também toma muito espaço, o que provoca emissões com a transformação do uso da terra e com a perda da biodiversidade. É tudo transformado em pasto e a vegetação natural do local desaparece. Dos quase 5 bilhões de hectares de terra usados atualmente no mundo para a produção de alimentos, 68% são usados para a criação de gado. Olha a quantidade. Se todos nós virássemos vegetarianos em um mundo ideal, nós dedicaríamos 80% destes pastos ao reflorestamento, o que aumentaria a absorção de carbono e aliviaria as mudanças climáticas. Transformar antigas pastagens em habitats nativos também seria uma bênção para a biodiversidade, inclusive para grandes herbívoros como os búfalos, que perderam seu espaço para o gado bovino, e para predadores como os lobos, frequentemente mortos por atacarem ovelhas, porcos e aves. Os 10 a 20% de pastos restantes poderiam ser usados para o cultivo de mais alimentos, com a finalidade de compensar a falta no abastecimento de comida. Apesar de um aumento relativamente pequeno na área cultivada, isso compensaria a perda da carne, já que 1/3 das terras hoje é usada para produzir alimentos para o gado comer, e não para o ser humano. Muito bem. No entanto, esse reflorestamento, essa conversão das terras para o plantio precisariam de planejamento e investimento, já que as pastagens tendem a ser altamente degradadas. Então isso aí teria que ter um super planejamento governamental e não seria uma coisa muito simples, né? As pessoas da indústria da carne também teriam que procurar novas atividades, então isso traria problemas sociais. Mas, agora, vamos pensar um pouco mais na parte de saúde e de meio ambiente.
menos mortes e doenças crônicas. Os efeitos na saúde também seriam variados. O modelo de Springman mostra que, se todos nós adotássemos uma dieta vegetariana até 2050, veríamos uma redução na mortalidade global de até 10%. Olha a quantidade. Graças a uma menor incidência de doenças cardíacas, diabetes, derrames e alguns tipos de câncer. Isso não seria apenas o resultado de estar eliminando a carne vermelha, mas também por causar uma redução de calorias e um aumento da ingestão de vegetais, frutas e legumes que entrariam no lugar da carne. E com menos pessoas sofrendo de doenças crônicas relacionadas à dieta, isso também traria um corte nos gastos da saúde pública, economizando até 3% do PIB global. É muita coisa. Mas para que isso aconteça, seria necessário encontrar substitutos apropriados do ponto de vista nutricional, especialmente para os mais de 2 bilhões de subnutridos que existem em todo o mundo. Fala aqui que alimentos de origem animal possuem mais nutrientes por caloria do que certos grãos. O vegetarianismo em escala global poderia criar uma crise de saúde no mundo em desenvolvimento, porque de onde traríamos esses micronutrientes? Pergunta Benton. Bom, aí eu não estou muito de acordo, porque no reino vegetal nós temos todos os aminoácidos, nós temos todos os nutrientes necessários, talvez não tenhamos só a vitamina B12, que deveria ser suplementada, e então eu não vejo nenhuma perda, tanto é que nós temos aí atletas veganos, triatletas, e com os mesmos índices, mesmos recordes dos que comem carne, né? Bom, mas com moderação, felizmente o mundo inteiro não precisará adotar o vegetarianismo ou o veganismo para que possamos ter os benefícios sem os prejuízos. Em vez disso, é fundamental uma moderação na frequência com que se come carne e no tamanho das porções. Um estudo comprovou que se a Grã-Bretanha adotasse as recomendações alimentares da Organização Mundial de Saúde, suas emissões de gases de efeito estufa cairiam 17%. Algo que poderia cair ainda a outros 40% se os habitantes evitassem produtos de origem animal e alimentos processados. São pequenas mudanças que os consumidores nem perceberiam. Não seriam algo como ser vegetariano versus carnívoro, né? Explica o Jarvis da pesquisa. Então, veja quantas vezes eu venho dizendo para vocês a importância de estar diminuindo a ingestão de proteína animal. Mostrei para vocês em programas anteriores que eu gostaria que vocês revissem, como nutrição avançada, nutrologia do futuro, está tudo aí para vocês no YouTube, explicando o que acontece com excesso de carne vermelha ou das proteínas animais, por que a incidência aumenta das doenças, as observações que foram feitas em países que tiveram recessão e tiveram diminuída o consumo dessas carnes, o que aconteceu com essas populações. Então, é aquilo que eu sempre peço, olha, eu não quero nenhum de vocês veganos, mas eu não quero vocês comendo 4 ovos de manhã numa omelete, com bacon, nem um bife no almoço, um bife na janta, ou essa moçada que anda indo para a academia e quer fazer massa muscular e começam a comer um frango inteiro por dia. Não é o caminho. Os vegetais têm todos os aminoácidos necessários para se criar todas as proteínas do nosso organismo. Então, seria um caminho muito legal se a gente adotasse aquela estratégia do SIMP, aonde eu peço para vocês iniciarem com aquele suco de manhã, que é um suco detoxificante, que tem couve, que tem gengibre, que tem maçã. Então, é um suco cheio de vegetais, tá ok? Cada um desses vegetais, tem a beterraba também, tem um porquê de estar ali naquele suco. A beterraba porque é rica em nitrato e vai aumentar a produção do seu óxido nítrico. Aliás, esse programa eu gostaria que vocês vissem também no YouTube. Tá lá com o nome de O Milagre do Óxido Nítrico. O Milagre do Óxido Nítrico, para vocês entenderem o que é esse gás, o que acarreta a diminuição da produção desse gás a partir dos 30, 40 anos em homens e mulheres. Por que, então, o ideal seria manter em níveis bons ou ótimos esse gás? Então, a beterraba está lá por esse motivo, ela tem nitrato, a couve também
tem isso aí. A couve, ela também tem um poder detoxificante, ela tem clorofila. Clorofila é a energia que a planta extrai do sol. Para vocês terem uma ideia do que se alimenta um touro, um cavalo, num habitat natural, né? Uma vaca, simplesmente de capim, né? Um búfalo. Então, dessa clorofila, eles extraem nutrientes. Então é muito importante. A maçã, por ser rica em pectina, para se ligar a metais pesados e retirar do seu corpo. Então ali vocês estariam comendo uma série de vegetais, cada um com a sua importância, além de saberem que as fibras, porque vocês não vão coar esse suco, as fibras são excelentes prebióticos. O que é prebiótico, pessoal? Prebiótico é o alimento para a bactéria que vive com a gente, para as bactérias da nossa flora intestinal, que se especializaram durante milhares de anos a estarem convivendo com a gente e que são importantíssimas para a nossa saúde. Inclusive, é considerado um novo órgão, o nosso o sistema, a nossa flora intestinal. Então, eu usando uma quantidade grande de vegetais, eu vou estar nutrindo as bactérias boas desse nosso novo órgão, que tem implicações em todo o nosso metabolismo, prevenção de câncer, prevenção de doença cardiovascular, prevenção de diabetes, prevenção de obesidade. Então, hoje, depois que se iniciou em 2008, 2009, o projeto Genoma do intestino americano e inglês, nós estamos aprendendo dia a dia, tem trabalhos e mais trabalhos que estão em andamento, da importância dessa macrobiota, desse novo órgão, dessas bactérias todas que convivem com a gente beneficamente. Então, a fibra é importantíssimo. Quando eu peço para vocês estarem comendo menos proteína animal, significa automaticamente que vocês vão estar aumentando o consumo de vegetais e automaticamente o de fibras, que é justamente o alimento para essas bactérias se alimentarem e fazerem todos os processos metabólicos que elas são capazes de fazer, que elas se especializaram em fazer, e por isso que nós estamos aqui hoje, depois de toda essa evolução. Veja também que nessa dieta do Simp, eu peço para vocês, no segundo prato, na hora do almoço e na hora da janta, iniciarem com um prato enorme de verduras cruas, todas as folhas, tomate, pepino, cenoura, tudo que vocês puderem imaginar de vegetais, palmito, champignon, o que for, né, de vegetais. Comer isso bem lentamente, para dar tempo de produzirem enzimas digestivas pelo pâncreas, para forrar o tubo digestivo com fibras, para os próximos alimentos de maior índice glicêmico não irem direto a glicose para a corrente sanguínea, causando a resistência à insulina. Olha como é tudo muito prático. Isso tudo vocês encontram nesses programas no YouTube, vocês encontram no site do simpsaude.com essa dieta. Então eu vou repetir para vocês anotarem. simpsaude.com. Simp é Centro Integrado Medicina Preventiva. Tudo junto, Centro Integrado Medicina Preventiva.com. Né? simpsaude.com. Ali vocês têm essa dieta, vocês têm esse suco. E essa dieta fala, no seu segundo prato, que vocês comam um prato enorme de verduras cozidas, de outros legumes vários, e um pedaço, uma porção pequena de uma carne ou de um frango, mas uma porção, na época que eu fiz isso há 20 anos atrás, a gente não tinha noção disso, e eu liberava essa porção sem definir o tamanho. Mas hoje diria para vocês que deveriam comer como os chineses, sabe? Na década de 80 e de 90 era aquele prato enorme de vegetais, todos os vegetais que vocês podem imaginar, crus, cozidos, e com tirinhas de bife, tirinhas de porco, tirinhas de peixe, tirinhas de frango. Por quê? Porque era caro para eles. E um grande estudo demonstrou que esse grupo de chineses de zona pré-rural e rural, que foram acompanhados durante 21 anos, comparado ao mesmo número de pessoas americanas, texanas, que iniciaram o programa, todos esse projeto com em média 40 anos de idade, todos com índice de massa corporal normal, sem nenhuma doença associada aos dois grupos, e foram acompanhados durante 21 anos. E se observou que no grupo dos americanos,
tinham, ao final de 21 anos de segmento, isso foi de 84 a 2005, uma incidência muito maior de câncer, de obesidade, de hipertensão, de diabetes, de infarto, de AVC, do que no grupo de chineses. Por quê? Porque esse grupo de americanos comia uma omelete de manhã com 4 ovos, com bacon, punham cream cheese em tudo, comiam 3 ou 4 hambúrgueres de 250 gramas por dia, ou seja, eles comiam uma quantidade de proteína animal 9 a 10 vezes maior do que o grupo de asiáticos e uma quantidade de fibras também 10 vezes menor do que o grupo de asiáticos. Então, ali ficou em dúvida o que é que causaria esse impacto enorme na incidência de doenças no grupo dos ocidentais, dos americanos. Seria o excesso de proteína animal ou a diminuição de fibras. E depois nós aprendemos que eram exatamente as duas coisas juntas. O excesso de proteína animal, acidificando demais o organismo, fora todos os outros problemas dessas proteínas que eu já falei para vocês em programas anteriores, não é? Era também a ausência de fibras, ou seja, a ausência de fibras que levava a um esvaziamento gástrico mais rápido, fazendo com que aumentasse a obesidade, resistência à insulina, diabetes, hipertensão, a ausência de prebióticos, as fibras que seriam os alimentos para estarem nutrindo as bactérias do intestino desses ocidentais. Então, tudo isso em conjunto fez com que eles tivessem uma evolução em termos de saúde muito pior do que o grupo de chineses que comia aquele pratão de vegetais com pouquinha proteína animal. Então essa imagem, quando vocês começarem a ouvir dietas da moda, modismo, né, como aparece aí de 2 anos, de 5 em 5 anos, desde a década de 70, Dr. Atkins, e aí vem, vocês pararem e pensarem, não, realmente o que funciona é essa imagem do prato do chinesinho na década de 80, da zona rural e pré-rural, comendo aquele monte de vegetal e aquele pouquinho de proteína animal. Então, isso está mais comprovado com uma meta-análise que acabou há 2 anos atrás, onde foram avaliados todos os estudos feitos com todas as dietas ao longo dos anos, e então isso envolvia milhares de pacientes. Foi feito por uma organização de médicos independentes e se observou que após 10 anos em média, sendo qualquer dieta, e geralmente eram essas dietas de baixo carboidrato, Atkins, Salt Beach, paleolítica, tudo mais, as pessoas, após 10 anos, 92% dos participantes, eles estavam com o mesmo peso que iniciaram a dieta, ou até 5% a mais do peso. Então isso mostra para a gente definitivamente que essas dietas low carb podem e fazem, nos primeiros 6 meses, as pessoas perderem peso mais rápido, mas quando analisado acima de 12 meses ou 1 ano, já não se tem mais essa evidência. Então vai ser assim, aquela imagem do prato do chinesinho, com muito vegetal e pouca proteína animal. Pessoal, é muito bom estar com vocês, por isso nosso papo voa. Eu queria agradecer a audiência de todos, que vocês pusessem em prática isso, diminuísse um pouco a proteína animal, não precisam se tornar veganos, mas levem em consideração tudo que eu falei e que, sem dúvida, a gente vai deixar um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos e também, além de saúde, em termos de planeta. Abração a todos, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.